ataques ambientais, que já tem a cara do governo Bolsonaro. Dessa vez, o foco foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que teve inúmeras resoluções discutidas, se é que houve alguma discussão, e revogadas em pouco mais de 1 hora e meia de reunião. O CONAMA é o órgão responsável por criar as regras e normas de tudo que tem algum tipo de impacto sobre o meio ambiente, desde o licenciamento ambiental até, por exemplo, quais são os motores automotivos que podem circular pelo Brasil afora. Esse conselho era composto por representantes dos governos federal, estadual e municipal, mas também por representantes da sociedade civil, por empresários, ONGs, indígenas, entre outros. Era uma ampla composição com 96 conselheiros, até o final de maio, quando o governo reduziu esse número para 23, incluindo o próprio ministro Ricardo Salles. Nesta mesquinha artimanha, o governo ganhou forças, pois dessas 23 cadeiras, 10 estão ocupadas por ministros. Nesse esvaziamento, quem mais perde é a sociedade civil, que tinha 22 cadeiras e agora conta com apenas 4. Os estados que antes possuíam juntos ao Distrito Federal 27 cadeiras, agora têm 5, uma por região do país. Algumas cadeiras ainda foram extintas, como aquela dos indígenas e da Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Foi um esvaziamento planejado, sob a justificativa de dar maior fluidez na aprovação de políticas públicas, e acabou deixando o ministro Ricardo Salles com o conselho nas mãos e cercado por seus companheiros de governo. E a estratégia não para por aí. No dia 28 de setembro, o governo revogou resoluções que garantiam a proteção dos manguezais e faixas de restinga no litoral brasileiro, a preservação de áreas no entorno de reservatórios d'água, resoluções que defendiam licenciamento ambiental para irrigação e que vetava o uso de fornos de produção para queima de resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviço de saúde e agrotóxicos, entre outros. Andam dizendo que essa foi a mega boiada passada por Salles. E essa sua cara de pau não queima, não é, ministro? Eu sou Jader e sobre essa fragilização das leis ambientais, sobre o discurso de desenvolvimento econômico do país vinculado ao sucesso do agronegócio devastador e sobre alternativas a essa verdadeira balbúrdia do governo, conversamos hoje, na segunda parte do episódio, com o Leonardo Alejandro Gomide Alcântara, que é professor de Direito Ambiental na Faculdade Metodista Granbury, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, também em Juiz de Fora, e diretor do Programa de Educação Ambiental PREA. O Leonardo nos ajudará a compreender os motivos dessa boiada passar com tanta facilidade no Brasil. Leonardo, a gente pode dizer que historicamente existe uma facilidade para cometer crimes ambientais no Brasil? Como anda isso hoje e de onde vem esse respaldo? A primeira questão, né, é a gente falar de crimes ambientais, tá? Porque a matéria ambiental, ela é relativamente nova, né? Falar de crimes ambientais, não que você não tivesse dispositivos que penalizasse ou criminalizasse condutas lesivas ao que hoje a gente entende como meio ambiente, tá? Mas quando a gente remete a uma questão histórica, havia, né, legislação protetiva do meio ambiente desde do Brasil colônia. Né? A gente pode falar das ordenações do reino, que elas tinham dispositivos, por exemplo, como corte de árvores frutíferas, má utilização de recursos hídricos, enfim. Só que não existia, como ao longo da história, né, não existia o que hoje a gente chama de proteção ambiental. Não, essa proteção ambiental é um fenômeno relativamente recente. Né? No Brasil, apesar de nós termos aí, na década de 60, um código florestal, né, que é a Lei 4771 de 65, que era muito avançada, ou um código de caça de 65, na década de 60 nós temos alguma legislação, na década de 30 também, com o período do Getúlio, que tinha essa atenção maior, essa preocupação na racionalização da utilização dos recursos naturais, né? Mas você não tinha uma percepção de crime ambiental como você tem hoje, que vai ser sistematizado com a Lei 9.605, tá? Então, assim, quando a gente remete à história, essa preocupação, ela não era como é hoje. Primeira coisa que a gente tem que fazer é essa divisão. Então, vou tentar trazer essa questão da facilidade em cometer crimes ambientais mais para o século passado e para esse século. Antes, realmente, você não tinha controle praticamente nenhum, né? Assim, tinha algum controle, mas era nitidamente, né, pouco efetivo.
Então, quando você traz isso para a final do século passado, né, na década de 90, sobretudo, e a partir do ano 2000 até hoje, você começa a perceber gradativamente um maior controle, né, um fortalecimento da política ambiental brasileira, né, sobretudo aí final da década de 80, né, com a criação do IBAMA, que vai fundir lá o IBDF, o Jabor, né, o IDEVEA, ele vai fundir alguns órgãos que eram fragmentados, né, e vai criar depois, logo na sequência também o Ministério do Meio Ambiente. E aí você começa a ter uma política ambiental mais encorpada e capaz aí de exercer uma fiscalização maior. Porque até então era pífia, vamos dizer assim, esse controle, né, sobre práticas predatórias que recaíam aí sobre os recursos naturais, sobre o que a gente designa aí como meio ambiente natural. E esse controle, né, quando nós tínhamos condutas tipificadas como crime, quando a gente fala de crime, tem que ter uma lei anterior que defina a conduta como crime, né? Então, assim, quando nós tínhamos, né, condutas tipificadas como crime, nós não tínhamos o controle efetivo sobre isso, não tinha nenhum ativo, salvo para o que a gente assiste hoje é fruto da nossa história, né? Salvo para aqueles que têm menor poder de defesa, menor influência nos marcos políticos e jurídicos decisórios, né? Esses grupos minoritários sempre sofreram mais repressão, mesmo da ala preservacionista, conservacionista, mesmo da ala ambiental, sempre recaiu mais sobre esses pequenos grupos. E essa mudança é recente, né? Eu colocaria que uma mudança muito significativa ela vai se dar a partir do governo Lula com a Marina Silva. Não pelo Lula, pela Marina Silva, principalmente, porque ela teve uma atuação como ministra do Meio Ambiente diferenciada aí para poder, digamos, criar uma política mais equânime, né, mais justa. Tá? E aí você vai ver o desmembramento do IBAMA com o ICMBio, né, o fortalecimento dos conselhos. E aí, se a gente for fazer essa relação de controle de crimes ambientais para hoje a gente está em retrocesso, franco retrocesso, vamos dizer assim. A gente está vendo um verdadeiro desmonte da política ambiental. Você já em 2016 você tinha um déficit de funcionários, você sempre teve, até mesmo pela influência dos grupos de poder que utilizam de forma, vou colocar entre aspas, mais predatória os recursos naturais. Então, sempre houve esse choque entre o poder econômico, os grandes grupos, e a política, né, de fiscalização ambiental. Só que estava funcionando bem, né? E agora o que você vai ver é exatamente esse grupo se empoderando de uma tal maneira que o desmonte da política ambiental ele está evidente e notório, né? O que eu havia mencionado, o déficit de funcionários dos órgãos, principalmente federais, né? Até mesmo porque vários já haviam aposentado e tal, já era significativo em 2018, né? 2016, aliás, 2017, 2018, enfim, já se falava, né, desse déficit. Hoje, não só o déficit de funcionários, mas também o déficit de recurso, com cortes brutais no que diz respeito ao controle ambiental. Então, virou um oba-oba, vamos colocar nesses termos, né? Você tem uma política ambiental que, paradoxalmente, é a maior ameaça ao meio ambiente hoje. Nosso ministro do Meio Ambiente é a maior ameaça ao meio ambiente hoje. É o avesso do avesso, né? Ou seja, aquele que deveria controlar, buscar, aprimorar a política é o que está desmontando ela. Quando você tem a ascensão no poder de pessoas com essa mentalidade, com esse ideário, né, de que, olha, esse sujeito ele tem que ser integrado, que os recursos naturais eles só têm valor a partir do momento que eu vou devastar, enfim, sem nenhuma preocupação prospectiva, sem nenhuma relação temporal, sem nenhuma relação com o futuro, sem nenhuma relação com outras possibilidades e outros valores ali. Quando eu tenho essa visão tacanha, empoderada, no poder, eu legitimo, né, aqueles que têm menos condições de refletir sobre a sua realidade, aqueles que têm uma deficiência nesse sentido, né, de colocar as várias informações na mesa para ver o que procede e o que não procede, que é a grande parte da população, no final das contas. Nós não temos uma população educada ou crítica, né, para exercer sua cidadania de forma plena. Né? Então, assim, quando eu tenho esse grupo ascendendo e ocupando os principais cargos, é um efeito
né, que vai se espraiar para a coletividade e vai legitimar toda essa prática. Então, ela está legitimada. É óbvio, nós temos vozes dissidentes, é óbvio, nós temos movimentos contrários, mas eles estão legitimados, eles estão no poder. E isso é muito, muito, muito perigoso, né? Aí, e lamentável, no meu ponto de vista, né? Sobretudo pela perda. E a perda não é só da nossa riqueza em termos de biodiversidade, em termos de cultura. A perda, ela é econômica também. Isso não é contabilizado. E, Leonardo, embora as queimadas no Pantanal estejam na pauta do dia por agora, elas fazem parte de um modelo de desenvolvimento do agronegócio já há muito tempo. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que elas são simplesmente espontâneas ou causadas somente pelos pequenos produtores e os povos indígenas na sua lida cotidiana com a terra. Quem de fato está por trás desses focos de incêndio? Vamos começar pelo final. Quem de fato está por trás desses focos de incêndio? Isso tem como ser demonstrado, né? As fotos satélites, seja do INPE, seja da NASA, né? Saiu até uma pesquisa do Pulitzer que apontou de onde originaram as queimadas do ano passado, né? E 72% das grandes propriedades, das grandes e médias propriedades, né? Na Amazônia, sobretudo, né? Onde você tem um monitoramento melhor. Então, assim, as investigações atuais também, elas apontaram sobre essas queimadas no Pantanal que você menciona aí, elas partiram também de grandes propriedades, né, que são fornecedores aí das mega empresas do agronegócio. Tá? Então, assim, não tenho a menor dúvida de onde parte. Não estou dizendo que não haja essa prática também pelo pequeno agricultor. Tá? E também não vou dizer que as comunidades tradicionais, os povos indígenas e os pequenos agricultores são sustentáveis a priori, porque isso não é verdade, eles não são sustentáveis a priori. Muitas das suas práticas, muitas mudanças tecnológicas que se inserem nos seus modos de vida podem tornar o que era uma prática sustentável insustentável. A incorporação desse modelo que não é sustentável a partir deles torna-os insustentável. O adensamento populacional nessas comunidades também, o que antes um ambiente alimentava 30 famílias, multipliquei para 200 famílias, o mesmo ambiente pode sofrer pressão também, né? Pode não dar conta. Então, assim, é um equilíbrio muito frágil. Né? É difícil a gente falar e romancizar os pequenos e as populações tradicionais, porque isso os prejudica. Não ter uma visão crítica e, às vezes, as necessárias intervenções e controles também prejudica eles mesmos. Então, assim, eu me distancio muitas vezes dessa visão romanceada que muitos acadêmicos, inclusive, eles carregam, porque isso é prejudicial não apenas para a imagem dos povos tradicionais, mas também para eles mesmos, né? No final das contas, práticas e aprendizados, né, e controles, eles não são ruins, a priori, também não. Né? São muitas vezes necessários e essa prática, esses aprendizados, né, essas trocas, na minha opinião, elas são muito saudáveis. Mas eles certamente não são um problema ambiental. Isso eu posso dizer. Eles podem ser problema ambiental para o ambiente deles ali restrito e limitado. Né? O problema para aquilo que nós compreendemos como o direito de todos, né, que é os bens de uso comum do povo, esse aí, quem está apropriando, ou melhor, expropriando esse direito de todos são os grandes grupos, né? Nós temos aí, só para a gente fazer remissão de novo a esse ciclo histórico, porque ele está se repetindo. Tem um historiador norte-americano, Ryan Dean, ele escreve um livro que é A Ferro e Fogo, né, que conta aí a história da devastação da Mata Atlântica. E eu vou fazer um paralelo pelo que a gente está vivendo no Cerrado e na Amazônia hoje. E ele coloca, eu vou trazer para a nossa região a questão do café, por exemplo, como ciclos, né, de desmatamento ocorriam. Você tinha um avanço sobre a floresta em várias, né, não uma fronteira única, várias fronteiras de diversos lugares, né, Vale do Paraíba, Zona da Mata Mineira, né, toda a região de baixo ali de São Paulo, até as regiões ali para cima um pouco também pegavam, enfim. Mas o que era feito? Né? Você tinha lá a derrubada da floresta, o aproveitamento do que podia se aproveitar, por exemplo, das madeiras que tinham valor econômico,
e o plantio de café em ciclos que duravam cerca de 20 anos, né? Ou seja, você exauria o solo, depois deixava para trás as pastagens e ia, né, atrás de novos solos, né, férteis aí, que são os solos com biodiversidade, principalmente os solos que estão nas florestas aí. Então ia, arrancava a floresta de novo, aproveitava aquilo e nesses ciclos, acho que a frase ela do Ian Dean é muito tocante, né? Vão sendo deixados lúgubres monumentos ao desperdício. Eu acho que esses lúgubres monumentos ao desperdício é o retrato do nosso país, no que diz respeito ao uso da terra pela grande empresa rural aí. Porque eles se aproveitam por um período de determinada área e vão expandindo, e para trás o que vai ficando? Um país com dimensões continentais, que tem, óbvio, uma produção muito elevada, mas não é toda a sustentação. A produção no ápice dela está sempre aonde a fronteira está caminhando. Por quê? Por que as outras terras não se tornam tão produtivas quanto... Né? Por que essa produção não se mantém? Por que para trás vai ficando todas essas áreas degradadas? Né? Isso tem um custo muito alto. As pessoas acreditam que o agronegócio, ele e isso, obviamente, tem um investimento maciço em publicidade, né? O agro é tech, é pop, é tudo, não é isso? Então, você tem um maciço investimento em publicidade, né, que move a opinião pública e que dá a entender que o agronegócio é a nossa principal atividade econômica, né? O agronegócio é o que nós temos aí de mais importante. A gente, obviamente, tem que separar, não dá para dizer que todos esses grandes agricultores eles são predadores no sentido de não se preocupar minimamente com a questão ambiental, porque alguns se preocupam e, em regra, esses que são os mais produtivos, inclusive, né? Assim, do ponto de vista do percentual entre a ocupação do solo, né, e o que se produz. Os outros têm, muitas vezes, um solo gigantesco, muita área, uma produtividade menor e vai deixando a área degradada para trás. Tá? O cerrado, eu tenho colegas, né, próximos que trabalham, está se observando muita área degradada, muita perda de recurso hídrico, porque esse recurso hídrico, que é bem de uso comum também, que é público, ele vai embutido na carne, ele vai embutido na soja, ele vai ser para engordar porco na China. Né? Isso aí, isso vai tudo para fora, só que o recurso é nosso. O recurso é um bem de uso comum do povo. Essa riqueza seria do povo brasileiro. A grande pergunta, né, que deve ser ecoada para essas pessoas é: o que isso tem trazido de retorno para nós? O quanto a nossa vida tem melhorado? O quanto nós estamos nos tornando um país mais rico com esse ciclo perpétuo de venda de commodity? O quanto isso está modificando a nossa sociedade? Por quê? Já temos séculos que essa lógica está sendo empregada e a nossa sociedade continua pobre, né? Assim, tem riqueza concentrada, né? Ou seja, isso não tem revertido em benefício real para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ao contrário, nós estamos deixando para trás os lúgubres monumentos ao desperdício que o Ian Dean colocou. Né? Isso não tem revertido, isso não tem construído uma nação desenvolvida. Né? Esse dinheiro segue concentrado. Os benefícios creditícios, os benefícios tributários que recaem sobre o agronegócio faz com que ele reverta pouco, né, para a sociedade, pouco para o Estado. Esse dinheiro é concentrado. E o recurso, o benefício da degradação fica na mão deles, ou seja, eles concentram a riqueza e nós ficamos com prejuízo. Isso que a população ela tem que acordar enquanto ainda dá tempo. Então, aí, fechando a resposta, nosso modelo de desenvolvimento do agronegócio aí, há muito tempo faz isso, né? E privatiza aí os benefícios da degradação ambiental e publiciza os prejuízos. Então, assim, essa prática predatória, sobretudo de queimada, né, na Amazônia, a lógica é a mesma. Né? Eu fiz meu doutorado na Amazônia, e, enfim, tive um estudo aprofundado com comunidades tradicionais, com mineradora, que é outra commodity, que é outra coisa que tem uma série de benefícios que está levando a nossa riqueza embora. O nosso país não se industrializa, o nosso país vive nessa condição aí da divisão internacional do trabalho de fornecedor de matéria-prima, e a nossa sociedade paga um preço altíssimo por isso, né? Numa alienação medonha de um povo que enfim, não consegue ser desenvolvido o suficiente para exercer sua própria cidadania. Né, ainda é limitado por um voto com pouco esclarecimento, para qualquer dos lados. Para a gente fechar, né, a grande questão para mim é essa, né, o que isso volta de benefício para a gente está vendo lá,
eles extraem a madeira que tem valor, metem fogo, coloca gado, depois vem com a soja, e aí vai nesse ciclo perpétuo. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu no centro, agora está indo para o norte. O quanto nós estamos nos desenvolvendo enquanto país fazendo isso, né? Ou seja, qual posição no mundo a gente vai ocupar continuando com essa lógica? Se nós não soubermos valorizar devidamente os recursos que a gente tem, né, a gente vai ser eterno fornecedor aí de matéria-prima, né, de commodity. E Leonardo, um discurso que ouvimos muito nos últimos tempos é que o desenvolvimento econômico do país exige a expansão agrícola da forma como ela tem sido feita, né? Na ótica da gestão ambiental, existe alternativa para casar aí desenvolvimento econômico com preservação ambiental? Primeira coisa, eu não quero reduzir a importância do agronegócio, porque isso seria falacioso, né? Com o dólar nessa altura, né? Como tudo é exportado, ele é uma fonte de entrada de recursos, sim. A questão não está em quanto recurso ele faz entrar no país. A questão está em quanto esse recurso é dividido, quanto esse recurso é distribuído. Porque isso é que vai fazer diferença para a sociedade brasileira, não é a concentração de riqueza, né? O quanto isso vai ser revertido em políticas públicas. Conforme eu havia mencionado, as isenções tributárias, né, os benefícios creditícios, né, isso tudo faz com que a população, além da perda dos recursos naturais, que são bens de uso comum, né, que acabam sendo subvalorizados, isso tudo reverte em benefícios muito, muito pífios dentro de toda essa movimentação bilionária que o agronegócio traz. O retorno é pequeno, né? Então, assim, e dizer, isso é muito importante, né, para o nosso desenvolvimento econômico, muito importante para o nosso desenvolvimento econômico seria termos uma indústria forte e não sermos eternos fornecedores de matéria-prima. Então, se tributar mais isso, você vai ter um rendimento melhor, né? Se tributar, diminuir os benefícios, você vai ter um rendimento menor e um estímulo maior ao desenvolvimento industrial. É esse que tem que ser priorizado, né? Óbvio, sustentável também. Sempre que a gente pensa em sustentabilidade, a gente marca uma relação com o tempo, a continuidade das práticas, o quanto elas podem perdurarem, o quanto, por exemplo, para o agronegócio, seria o quanto ele pode se estabelecer no mesmo local, né, e aumentar a sua produtividade sem ter que degradar, sem ter que devastar mais áreas, né? Então, assim, essa que tem que ser a preocupação. Você quer vender uma lógica de sustentabilidade que demonstre isso, porque o que apresenta hoje é exatamente o contrário. E outra coisa muito importante, né? A floresta, ela tem um valor econômico que não está sendo contabilizado, de produção de água, de polinização, de fertilização do solo e de produtos florestais também que podem ser extraídos de maneira a ter uma relação muito mais durável. E se a gente coloca numa linha do tempo, o valor gerado com o agronegócio, que é imediatista, que é espontâneo, que é dinheiro rápido, ele não acompanha, né, ao longo do tempo, o valor gerado pela floresta em pé, seja com turismo, seja com fármacos, seja com produtos extrativistas, resinas, óleos, seja com madeira, enfim, o que a floresta, seja com agroecologia, né? Então, assim, o que a floresta pode fornecer é muito mais do que o agronegócio pode fornecer se considerar uma linha do tempo mais distendida. Eu tive uma situação, uma análise de um processo na mineração Rio do Norte, no platô Monte Branco, em que havia disputa entre comunidades quilombolas que extraíam copaíba na região que tinha a maior extensão de copaíba conhecida na Amazônia, que curiosamente não entrou no estudo de impacto ambiental. Coisa curiosa, né? Foram os remanescentes de quilombo que foram lá bater na porta do CMBio, isso dentro de uma floresta nacional, a Saracataquera, tá? Que tem a mineração, abriga a mineração Rio do Norte. Foram os remanescentes de quilombo que utilizavam a área, bater nesse CMBio e falar, olha aqui, ó, nós temos essas copaíbas que nós vivemos dela. E aí eles foram lá e viram que não tinha no EIA-RIMA. Falei, poxa, como assim não tinha no EIA-RIMA, né? E aí começa, por iniciativa do MPF, né, do Ministério Público Federal, uma busca por alternativa de contabilizar o valor, né, do minério monetário, do minério extraído, e o valor do que se poderia extrair da floresta. Ao longo a mineração duraria, acho que 3 décadas ali, né? Ao longo de 100 anos, né, um pouco antes até, o valor da floresta em pé já teria superado a mineração, só que a mineração ali, ela duraria essas 3 décadas, depois acabou. A floresta, ela poderia durar 100, mais 100, mais 100, mais 100, ou seja, do ponto de vista econômico, se nós mudarmos essa relação que nós estabelecemos com o tempo,
que é imediatista, a gente precisa do recurso agora, precisa crescer agora, essa loucura desenfreada que rege a dinâmica de vida na sociedade ocidental, se nós entendermos que, poxa, as coisas têm mais continuidade, elas devem ser mais duráveis, né, elas devem se prolongar, a gente vai entender que o valor da floresta em pé é muito maior, né, que a gente não tem essa pressa para encher os burros de dinheiro enquanto a gente está morrendo de fome, entendeu? É uma lógica que tem que ser mudada, é uma outra forma de ver e lidar com o mundo, é isso que precisa ser reconstruído. Então, assim, entender que a floresta tem um valor econômico que não é tão imediato como o agronegócio, mas que é muito maior se levado, né, em consideração a relação com o tempo, que vai durar muito mais e que vai gerar muito mais ao longo e é muito mais fácil de ser distribuída, porque é de uso comum, porque é de todos. Então, seria essa a minha grande questão aí, que deve ser levada em consideração para mudar a mentalidade, de fato, do pensamento econômico, para que isso seja incluído e contabilizado adequadamente, para ver realmente, olha, o que vale mais para a sociedade brasileira, né? O que vale mais para nós. Essa seria a alternativa, fazer com que isso seja efetivamente contabilizado, que os serviços ambientais sejam efetivamente pagos. A luta é regulamentar isso legalmente. É isso que a gente precisa regulamentar, porque isso tem um custo, e esse custo social, essa externalidade, ela tem sido repassada para nós. E isso, o custo desse esgotamento do recurso, o custo dessa degradação tem que ser suportado por quem está causando ela. Então, assim, a gente precisa, de fato, criar mecanismos econômicos que valorem os recursos naturais. Tá? Na minha opinião, esse é o caminho, porque o diálogo por outras vias já se mostrou insuficiente. Quando você fala do combate repressivo do Estado, como começou a conversa, a gente está vendo que o combate repressivo tem resultados pífios, né? Os resultados não são suficientes, não que não tenha que ter controle repressivo, assim como controle preventivo também. Ele é necessário, né? Impedir que a coisa aconteça. Agora, a gente precisa da ação redistributiva. Né? A gente precisa fazer com que esses resultados sejam melhor distribuídos para a sociedade brasileira e que esses recursos sejam devidamente valorados. Essa seria a minha fala aí. É basicamente isso. Hoje nós precisamos fazer uma correção acerca da primeira parte desse episódio. Ao apresentar a Valéria Santos, eu disse que ela era coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Porém, ela é articuladora das CPTs, além de ser também coordenadora executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A produção desse episódio contou com a minha participação junto ao Flávio Santos, e a edição de som foi feita por mim e por João Luiz Pedrosa. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB Juiz de Fora. Saudações AGBanas e até breve.